Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e hoje eu quero resolver com você a prova de processo civil do 40º exame da OAB. Pois é, a prova foi ontem, no dia 24 de março. Você pode perceber que a minha voz não está das melhores, porque até ontem eu estava totalmente afônica, rouca. Hoje eu melhorei um pouquinho, à base aí de muita inalação, muito cuidado aqui com a voz, muita hidratação, mas mesmo assim eu queria vir aqui trazer para você essa correção de processo civil, tá bom? Bom, se você curtir a correção, então eu quero te pedir para deixar o like, sempre, né? A professora fica feliz, a Camila fica feliz. E aí eu queria também pedir para você se inscrever aqui no canal e me seguir no meu Instagram. Vai aparecer aqui para você poder seguir lá no Instagram também, porque eu quero trazer bastante conteúdo para você que está se preparando para o exame da OAB. Vamos lá, então? Primeira coisa. Na minha concepção, o processo civil foi uma prova mediana, né? Sempre tem um grau de dificuldade, claro, não acho que foi uma prova fácil, mas foi uma prova que tinha ali praticamente tudo dentro do CPC. Não exigiu ali o conhecimento de nada fora do que a gente tem dentro do CPC, né? Então, muita coisa com artigos claros tratando daquilo, claro, situações, problemas, como é a proposta da FGV, um caso concreto, e aí você precisa encontrar a solução no que está na lei. Não vi nenhuma questão passível de recurso, tá? Então já quero deixar isso claro. Sei que muita gente vem aqui assistir esperando essa manifestação, né? Não vejo essa possibilidade. E já vi análise de outros professores também nesse mesmo sentido, tá bom? Então queria resolver aqui a prova com você e trazer aí minhas ponderações sobre as questões. Vamos lá, então? Eu preparei um material que eu quero trazer aqui para você. Vamos então aqui para a nossa primeira questão. E aí você vai perceber que eu não coloquei número da questão, porque aí depende da sua prova, tá? Porque cada uma está em uma ordem. Felipe propôs a ação de reparação de danos contra Gustavo, fundada em responsabilidade extracontratual, em razão de Felipe ter sido atacado pelo cachorro de Gustavo enquanto transitava pela rua perto de sua casa. Vamos começar aqui com os pontos que eu adoro rabiscar. Em primeira instância, os pedidos formulados por Felipe na petição inicial foram julgados totalmente procedentes, então ele ganhou em primeira instância. Depois da publicação da sentença, o Gustavo, então, interpõe uma apelação, recurso cabível da sentença, até aí tudo bem, para buscar a reforma integral, tendo em vista que a ação foi totalmente procedente. Simultaneamente, Felipe opôs embargos de declaração contra a sentença, para obter a majoração dos honorários de sucumbência, considerando que não foi fixado o percentual mínimo no artigo 85, conforme o artigo 85, parágrafo 2º. Ou seja, tinha uma omissão na sentença, razão pela qual o Felipe ele apresentou embargos. Então, mesmo tendo sido uma sentença favorável, como não tinha esse percentual, como havia essa omissão, ele então decide opor, né, os embargos de declaração. Sobre essa situação hipotética, assinale a afirmativa que apresenta corretamente a conduta que você, como advogado do embargado, deve adotar. O cerne da questão aqui é que o Gustavo já tinha interposto apelação antes dos embargos do Felipe, certo? E a gente não pode esquecer que os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para a interposição dos recursos. Só que o que bagunçou o cenário aí é porque o recurso de apelação foi interposto antes, né? Antes de escoar o prazo para os embargos, e aí logo depois veio os embargos, então ficou um tumulto aqui. Por quê? Porque a gente sabe que quando o juiz ele recebe os embargos, é possível que ele acolha e algo vai ser modificado na sentença dele, certo? Então, com isso, a gente tinha o quê? Essas alternativas, certo? E aí, eu já vou te trazer o fundamento da resposta. Qual era o fundamento? 1024, parágrafo 5º. Caso o acolhimento dos embargos implique na modificação da decisão embargada, o embargado que já interpôs outro recurso, no nosso caso Gustavo, que já interpôs apelação contra a sentença, tem o direito de complementar ou alterar as suas razões exatamente no limite daquilo que eventualmente foi modificado. Para isso, ele tem o prazo de 15 dias contados da intimação da decisão dos embargos de declaração. Então, a nossa resposta só poderia ser letra B. O que pode fazer o Gustavo?
complementar ou alterar as razões da apelação se houver o acolhimento dos embargos opostos pelo Felipe. Então, dentro daquilo que for modificado, é possível complementar a apelação. É apresentar nova apelação? Sem chance, não é o que o CPC diz, já vou nem continuar. É ratificar? Ratificar é confirmar. Pois é, mas e se houver modificação? Quer dizer que ele não tem mais direito de complementar? Não é isso também. É apresentar nova apelação? Não, não é apresentar nova apelação. Portanto, letra B, a resposta correta. Bom, próxima questão. Leonardo adquiriu uma televisão na loja francesa pelo valor de R$12.000. Quantia que seria paga por meio do cartão de crédito em 12 parcelas de R$1.000. Ok. Ocorre que após o pagamento da sexta parcela, a loja francesa passou a cobrar R$2.000. Então, houve um acréscimo aí de Leonardo naquelas 6 parcelas restantes. Ok. Por ter constatado a cobrança indevida, somente depois de realizar o pagamento integral, o que o Leonardo fez? Ele ajuiza uma ação pelo procedimento comum em face da loja francesa, para ser ressarcido em dobro daquilo que supostamente foi cobrado indevidamente, lá nos termos do 42, parágrafo único. O 42 vai dizer lá no parágrafo único que se o consumidor for cobrado indevidamente, ele tem valor de ser ressarcido, de receber em dobro aquele valor que lhe foi cobrado indevidamente. Depois da contestação e regular instrução, o juízo da vara civil competente proferiu sentença e julgou procedente o pedido de Leonardo, com a condenação de quê? De devolução do pagamento de 12.000 acrescidos de correção monetária e juros, ou seja, 12.000 em decorrência dessa situação da devolução em dobro. Tinha pago 6 a mais, devolveu então 12. A condenação do juiz é essa. Ato contínuo, a loja francesa interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pelo Tribunal de Justiça, não foi acolhido. Em seguida, a loja francesa interpôs recurso especial, porém, este recurso foi interposto fora do prazo, intempestivamente. Tá, e aí? Como existiam inúmeros recursos sobre a admissibilidade da devolução em dobro em caso de cobrança indevida, com fundamento no 42, parágrafo único do CDC, essa controvérsia jurídica foi afetada para quê? Para julgamento nos termos de recursos repetitivos, de forma que seria fixada uma tese a ser aplicada em todos os casos, A consequência disso é que o STJ determinou que todos os recursos especiais que tratassem dessa questão ficassem sobrestados, ou seja, ficassem ali em suspenso, suspensos, até que fosse tomada uma decisão, que fosse ali decidida aquela questão em sede de recurso repetitivo. Por que suspendeu? Porque essa decisão depois vai ter efeito vinculante em relação a todos os casos que estão em andamento e tratem da mesma questão. O Leonardo, por sua vez, ele requereu que o recurso especial da loja francesa não fosse sobrestado, porque era intempestivo. Ou seja, por que vai ficar suspenso ali, aguardando, se o recurso é intempestivo? Então, o recurso nem teria como ter seguimento, ele não cumpre requisito de admissibilidade, ele é intempestivo. Embora intempestivo o recurso, o requerimento foi indeferido, então não foi acolhido esse requerimento do Leonardo. Na condição de advogado do Leonardo, assinale a opção que indica o recurso cabível. Olha aqui, ó. Questão objetiva. Qual recurso cabe da decisão que indeferiu aí o pedido do Leonardo? Para que fosse negado seguimento ao recurso, que não ficasse sobrestado aquele processo, por conta da intempestividade. E aí? E aí que o CPC tem um recurso para isso. Qual é o recurso? Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal, observadas, as regras do regimento interno do tribunal. É agravo interno, gente. Por quê? Porque, veja só, essa apelação, esse recurso especial, ele ficou sobrestado ali, ó. Só vamos voltar aqui um pouquinho. Foi interposta a apelação, certo? Não foi acolhida pelo Tribunal de Justiça e, na sequência, foi interposto o RESP, o recurso especial. Perante qual órgão é interposto o RESP? Perante o órgão que proferiu a apelação, certo? É o juízo que deu a decisão que está sendo recorrida, não é perante o STJ. Pois bem, o que acontece na sequência? O STJ decidiu julgar a controvérsia em caso repetitivo. Quem determinou o sobrestamento?
O STJ. O que o TJ vai ter que fazer? Vai ter que obedecer. Só que então, o Leonardo foi lá e fez o requerimento junto ao TJ, onde o recurso estava sobrestado, para que esse recurso não fosse dado seguimento, para que o processo não ficasse suspenso. E aí, o TJ, certo, o relator, ele negou esse requerimento. Então, o recurso cabível, essa questão eu reconheço que tem uma certa dificuldade, porque a gente precisava interpretar todo o contexto que estava por trás dela. Mas vamos ver as alternativas. Não será possível interpor recurso, pois é irrecorrível a decisão que indefere o requerimento de exclusão do sobrestamento do RESP impactado. A gente não tem essa disposição no CPC. Reclamação, pois é irrecorrível a decisão que indefere o requerimento, pois ela não é irrecorrível, então não é reclamação. Rescisória, aqui não dá, né, gente? Rescisória cabe da decisão que transitou em julgado. Aqui não teve trânsito em julgado. Tem recurso, recurso não foi julgado, só nos resta agravo interno, pois é o recurso cabível contra a decisão que indefere o requerimento da exclusão de sobrestamento do recurso especial impactado pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos. Então, quem determinou foi o STJ, mas como eu te falei, o relator é quem apreciou o requerimento dele, certo? Do Leonardo, né? Então, por conta disso, o recurso cabível agravo interno. Bom, beleza? Essa questão é um pouco mais complicada, porque exigia todo o raciocínio em volta do caso concreto, né? O engenheiro civil José Carlos Silva trabalha em Aracaju, Sergipe. Ele realizou a reforma da casa de Luzia no valor de R$15 mil. O serviço foi devidamente prestado, sem qualquer reclamação por eventuais falhas por parte da Luzia. Contudo, ela não efetuou o pagamento no prazo estipulado. José Carlos então procurou Luzia para resolver o pagamento da dívida sem buscar o Poder Judiciário. E após diversas tratativas, a Luzia assinou um documento particular que reconhece a dívida de 15 mil. Esse documento foi assinado por 2 testemunhas. Porém, no prazo estipulado para cumprimento da obrigação, a Luzia não efetuou o pagamento e José Carlos ajuizou uma execução de título extrajudicial em face de Luzia. Depois da citação e da ausência de pagamento, José Carlos pede ao juiz que Luzia indique bens sujeitos à penhora sob pena de multa, pois caso não indique, sua conduta poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça. Sobre esse requerimento do José Carlos, assinale a alternativa correta. Ou seja, quando Luzia confessa a dívida, o termo de confissão de dívida assinado por 2 testemunhas constitui um documento que é um título executivo extrajudicial. Qual é a consequência disso? É que é possível, no caso da Luzia não cumprir o que aconteceu, o ajuizamento do processo de execução de título extrajudicial. Ou seja, a gente não precisa da fase de conhecimento. É um título exequível, uma dívida reconhecida, né? O título é líquido, certo e possível de ser executado. Só que, o que acontece? Luzia é citada e Luzia não faz nada. Não paga, não se manifesta. Ok. Então, o José Carlos, ele vai requerer que ela indique bens à penhora. O que a lei fala sobre isso? E são as alternativas, certo? Que tinha lá na prova. A lei traz a possibilidade, sim, de atender ao que o José falou. Porque considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, diz o 774, a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e quais são seus valores, nem exibe prova da sua propriedade, e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Ou seja, é um dever processual da Luzia indicar sim quais são os bens à penhora, onde eles estão localizados, demonstrar que é proprietária e, se não tem esses bens, então apresentar a certidão negativa. Certo? Se não faz isso, ato atentatório. A consequência de ato atentatório é a fixação de uma multa. Nesse caso, só para a gente lembrar que não será superior a 20% do valor do débito que está sendo executado. Essa multa é revertida em proveito do exequente. Por isso que o José Carlos tinha esse interesse no requerimento e na fixação da multa, no reconhecimento
de ato atentatório à dignidade da justiça. Portanto, letra B, José Carlos pode efetuar esse requerimento, sendo considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, a conduta comissiva ou omissiva que, da executada, que foi intimada, isso é importante, ela foi intimada, a questão trazia isso, e não indicou os bens que poderiam ser penhorados, certo? Nem indicou seu paradeiro, exatamente o que está lá no artigo. A está errada porque ele pode fazer esse requerimento. Letra C. José Carlos pode fazer esse requerimento sendo possível o arbitramento de multa superior a 30%. Aqui não dá, né? A multa estava muito alta. Quase ali, mais de 30% do débito. José Carlos não pode efetuar esse requerimento, pois é sua obrigação, não é o que o CPC diz atualmente. A obrigação é do executado, certo? Beleza? É claro que o exequente tem interesse e ele pode ali indicar bens. Se ele souber destes bens, ele pode requerer ao juiz que seja feita pesquisa, que seja ali realizadas diligências para localizar os bens, mas não significa que o executado não tem essa obrigação. Ele tem. Beleza? Essa questão, basicamente, era perfeitinha ali para o que está na lei. O artigo é praticamente, a resposta é praticamente o artigo da lei. Beleza? Próxima questão. Júlio, o advogado ainda inexperiente, preocupado com a possibilidade de perder o prazo para oferecer contestação em favor de Roberta, sua cliente que está viajando, indaga você se deve esperar o retorno de Roberta, que esqueceu de fornecer procuração. Diante desse cenário, analise a alternativa que corretamente apresenta a sua orientação. Bom, o Júlio está no impasse ali. Ele é novinho, né? Inexperiente, novinho de OAB, tá? Não tem problema a idade dele, mas é aquela situação que todo mundo passa por isso. E ele não sabe o que fazer, ele precisa apresentar contestação, porque o prazo está correndo, a Roberta está lá viajando. E ele não sabe o que ele faz, porque ele não tem a procuração da Roberta em mãos. Temos alternativa? Temos alternativa. Qual é a alternativa? 104, parágrafo 1º. O advogado, em regra, não pode postular sem procuração. Então, não pode postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão. Poderia haver a preclusão ali em virtude da viagem da Roberta? Sim, preclusão temporal. Se passar o prazo dos 15 dias e não tiver defesa, vai ser certificado nos autos que a Roberta não apresentou defesa. Neste caso, o advogado pode, então, certo? Salvo se significa que pode, não é? Ele não pode, mas nessa situação, para evitar a preclusão temporal, ele pode. E aí, então, o que ele tem que fazer depois? Ele não vai precisar oferecer caução, mas ele vai ter que exibir a procuração em 15 dias, podendo ainda o juiz prorrogar esse prazo por igual período. Tá? Então, ele pode ainda ter ali um ganhozinho de prazo. Quais são as respostas? Aliás, qual é a resposta? Letra A. Júlio pode oferecer contestação independentemente de procuração, desde que junte um instrumento nos autos em 15 dias a fim de evitar preclusão. Aqui, o juiz pode prorrogar. Mas vamos combinar. É 15 dias, não é? 15 dias. Júlio pode oferecer contestação independentemente do mandato? Não. Não é bem assim. Aliás, ele pode, mas aí vinha apenas se a parte concordar? Não, aí não é bem assim, não. Júlio deve aguardar o retorno de Roberta? E aí, preclusão? Não, né? Júlio, caso os direitos tratados em juízo sejam disponíveis, pode oferecer contestação, mesmo que desacompanhada de procuração, e caso mencionados direitos sejam indisponíveis, deve aguardar. Não, não é isso. Não está em discussão aqui se direitos são indisponíveis ou indisponíveis, até porque, mesmo sendo direito disponível, ele precisa de procuração para falar em nome da Roberta. Certo? Beleza, não é caso de juizado. A gente até tem a possibilidade, né, da pessoa não ter advogado representando, do mandato ser verbal, não é esse o caso. Tá bom? Beleza, próxima questão. Na qualidade de servidor público estadual, só para comentar, aquela questão mais simples também, né? Situação redondinha ali para enquadrar na lei. Próxima. Na qualidade de servidor público estadual, Marcos ajuizou ação pelo procedimento comum contra o o Estado de Minas Gerais, buscando obter o pagamento de determinada verba remuneratória que lhe teria sido suprimida de forma administrativa, em contrariedade ao que dispõe a lei. Depois da citação do Estado de Minas e do regular curso do feito, o juiz responsável pela tramitação da ação julgou procedente o pedido formulado por Marcos,
condenando o ente estatal ao pagamento da verba remuneratória. Na sequência, o cartório da serventia do juízo procedeu ao quê? A intimação eletrônica das partes acerca da sentença, visto tratar-se de processo eletrônico. Sobre a situação descrita, assinale a alternativa correta. Já faz um tempo que eu canto a bola, cada vez mais vai ser cobrada a questão citação eletrônica e aqui agora a intimação eletrônica. Pois é, aconteceu e veio, e o assunto veio. Vou passar pelas alternativas que você tem aí na prova e vou te lembrar que diz o 183 que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e as suas respectivas autarquias e fundações de direito público vão gozar de prazo em dobro para as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Esta intimação pode ser eletrônica? Pode ser eletrônica, porque o processo é eletrônico. E, portanto, qual é a resposta? Caso o Estado de Minas Gerais tivesse interposto apelação antes de intimado eletronicamente da sentença, o recurso haveria de ser considerado... Não, peraí, professor, aqui não, peraí. Tá errada essa letra D aqui, peraí. Não, buguei aqui. Tá vendo? A falta da voz deixou a professora bugada. É letra D, sim. Porque eu tava lendo a C pensando na D. É aqui. Caso vislumbre omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o Estado de Minas Gerais poderá opor embargos no prazo de 10 dias úteis, sim, prazo em dobro, lembra? Quando que inicia esse prazo? Do momento em que houve ali. Vamos ver como é que é a intimação eletrônica, né? O início do prazo. Ou é o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando é dado aquele, é estabelecido um prazo, mas vamos pensar ali que antes do prazo o procurador já acessou, já houve ali o início da contagem de prazo, então o dia útil seguinte ao momento em que ele consulta, ou quando terminou o prazo para que a consulta ocorresse, ali é também o marco inicial, ou seja, ele não consulta dentro do prazo e aí a partir daí então começa a correr o prazo automaticamente, prazo em dobro, né? Então, ele goza em dobro do prazo, 5 dias para embargo de declaração, para o procurador do Estado, 10 dias, tá? Por que não letra C? Vamos aproveitar. Porque a gente sabe, isso toda hora cai, impressionante como as bancas gostam de explorar isso. Quando o recurso é interposto antes do início da contagem do prazo, ele é tempestivo. Aliás, qualquer prazo é tempestivo. Então, tá errado. Mesmo que ainda não tenha iniciado a contagem de prazo, é tempestivo. Tá bom? Só vou voltar aqui, porque eu não coloquei a A e a B aqui de novo. O prazo de que disporá o Estado de Minas para a interposição de apelação será de 15 dias? Cadê o prazo em dobro? Errado, né? Não devendo o prazo ser contado em dobro, por quê? O Estado de Minas Gerais poderá alegar a nulidade da intimação, visto não ser lícita a utilização de meios eletrônicos? É lícita, tanto é lícita que é utilizada. Nada diz que não é possível a intimação pessoal por meio eletrônico. O CPC não fala isso, certo? Até porque como é que a gente faz remessa de autos eletrônicos? Essa não tem sentido também, né? Beleza? Ok? Beleza. E assim vamos para a nossa última questão da prova. E é uma questão sobre tutela. A Aline recebeu uma proposta de investimento da, eu acho que é Gisé, né? Gisé Limitada, instituição que atua no mercado financeiro, que lhe garantiria um retorno fixo mensal de 10% sobre o capital investido. Querendo tratar-se de um ótimo negócio, a Aline transferiu os R$500 mil para a conta da Gisé e passou ali a apresentar extratos mensais, apontando um suposto crescimento do capital. Cheirinho de golpe no ar, né? Alguns meses depois foi divulgado em um importante veículo de comunicação que a Gisé, como esperado, estava sendo investigada pela prática de pirâmide financeira. Muito nervosa, Aline tentou contato telefônico com a instituição sem sucesso. Depois de inúmeros e-mails, Aline decidiu ir ao estabelecimento onde funcionava a empresa, a Gisé, mas encontrou o imóvel abandonado. Constatando tratar-se de um golpe, Aline, por meio de advogado, decidiu ajuizar pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, com o objetivo do quê? De efetuar o arresto de R$500 mil. Antes de efetuar o pedido principal, da rescisão do contrato com devolução do valor, cobrança dos rendimentos e indenização pelos danos morais sofridos. Então, ela ingressou com o pedido de tutela cautelar antecedente, certo? E depois ela formularia o pedido principal.
Considerando essa dinâmica e o que a gente tem no CPC, a pergunta é o seguinte: sobre essa modalidade de tutela provisória, a gente precisa assinalar a alternativa correta. Tá. O que a gente tem? A resposta está aqui. Uma vez que cessou a eficácia da tutela cessa a tutela cautelar concedida em caráter antecedente se ocorrer, uma vez que ocorra, era isso que eu ia dizer, alguma dessas hipóteses. Se o autor não deduz o pedido principal no prazo legal, essa é uma hipótese. Se não for efetivada dentro de 30 dias, ou seja, se não forem adotadas as medidas concretas para aquela tutela ser efetivada, se o juiz julgar improcedente o pedido formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Então, tanto a improcedência quanto a sentença sem resolução de mérito tem como consequência que aquele arresto concedido, como tutela cautelar antecedente, ele perdeu a eficácia. Certo? Beleza, e o parágrafo único diz que se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela, é vedado renovar o pedido, salvo se houver um novo fundamento. Portanto, a resposta é a C. Se o pedido principal formulado por Aline for julgado improcedente, haverá perda da eficácia da tutela concedida. Por que não era a letra A, professora? Sendo deferida a tutela requerida por Aline, ela deve ser efetivada em 60 dias? 30. Sendo efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado em 15 dias? 30. Aqui era prazo mesmo. Aquela parte OAB e decoreba, né? Que a gente precisa saber prazo. Não gosto de decoreba, mas que tinha que memorizar os prazos. Se houver a perda da eficácia da tutela antecedente, tal pedido pode ser renovado posteriormente com base nos novos fundamentos? Não. Somente se houver novo fundamento é que poderá acontecer isso. Beleza. Essa questão também veio ali, né, bem para a gente enquadrar, né, e exigia, inclusive, conhecimento literal dos artigos por conta da questão relativa aos prazos, né? Bom, é isso que a gente tinha aqui. É isso que eu queria trazer para você. Eu espero de todo o coração que você tenha ido bem na prova, mas se você não foi bem, eu quero deixar aqui uma mensagem para você. É só uma prova. Virão outras provas em breve. Né? A OAB a gente já inclusive sabe que vão vir outras provas, então acalme-se. Descansa a cabeça agora se você não conseguiu ir para a segunda fase. Se foi para a segunda fase, se joga. Se não foi, descansa. Se acalma. Vem uma outra oportunidade e aí você vai conseguir. Tá bom? É isso. Me acompanha lá no Instagram. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, tá bom? É isso. A gente se vê em breve com mais vídeos que eu vou deixar aqui para você para poder te auxiliar nos seus estudos. Até outra hora.